Então, eu vou apresentar para vocês o movimento Como Viva Bem. E é muito oportuno falar sobre isso agora. A gente estava falando de observatório social. E observatório social e Como Viva Bem tem tudo a ver. Movimentar-se no Como Viva Bem, o Como Viva Bem é o observatório social, que é o voluntariado, é dar o meu tempo a favor de outras pessoas, porque quando a gente interrompe aí a roubalheira, a gente está ajudando não só a nossa casa, que está em volta, indiretamente a gente ajuda muita gente. Então, o observatório social, o pessoal que está envolvido, está dentro desse movimento, que é o que eu quero apresentar para vocês. Ótimo. É esse primeiro aí? Só que está na última, sobe. Chama o Wagner. Chama o Wagner. Wagner foi embora? Chama o Wagner. Ele foi embora, gente? Acho que foi. Ele foi lá para o observatório. Então tá. Então o movimento Como Viva Bem é exatamente aquilo que está escrito ali. Pequenas atitudes para você, grandes mudanças para todos. Que é o caso do observatório que a gente falou aqui, né? Então assim, o movimento ele foi pensado há algum tempo atrás lá no Ocitec, porque a gente queria organizar algumas ações que a gente fazia e também pensar em algo que ajudasse a mudar o comportamento das pessoas. A gente fez por um ano várias ações, se movimentou e a coisa foi esfriando. E aí quando o Thiago falou, vamos ter que ver, atender ao pedido do Maia, pensar em alguma coisa com relação à responsabilidade social, ambiental, eu pensei, poxa, eu tenho um projeto pronto. Não foi tão fácil convencer o Thiago. Mas por quê? Porque ele não queria dizer, mas isso é da Ocitec. Não é, ele nunca foi da Ocitec. Nunca. Porque desde que a gente pensou nesse movimento, a gente pensou em mudar comportamento. E pensou em algo que fosse social, que se pensasse em cidadania e meio ambiente. Quando você pensa nesse tipo de coisa, não dá para ser egoísta. Se você for egoísta, você está indo contra aquilo que você está querendo plantar. Então, quando a gente pensou no movimento lá atrás, e que a gente criou todo o material, que é muito bonito, por sinal, a gente pensou em abrir para qualquer empresa que quisesse fazer, qualquer empresa que quisesse colocar, divulgar e começar a espalhar essa ideia. Porque assim, a ideia do movimento, a gente tem 4 pontos. Primeiro, justamente que ele é para todo mundo, né? Não tem um dono. Então a Ocitec, há um tempo atrás, mas agora a RNC, ela vai começar a se movimentar no Como Bem. E quem sabe a gente vai conseguir isso passar para um parceiro nosso, daqui a pouco a gente vai passar para um cliente, porque o objetivo ali diz pequenas ações, grande mudança. Se a gente for de um em um, a gente vai chegar numa coisa que é maior, né? Então essa foi a ideia da Ocitec um tempo atrás e foi o que eu usei para convencer o Thiago que o projeto não era nosso. O projeto é de quem quiser pensar para um mundo melhor, né? Pode ir. Tá, então, o Movimento Como Viva Bem é um programa de incentivo a ações sociais que visam melhorar a forma como as pessoas interagem entre si e consigo mesmo. Porque aqui não é só o social, é pensar na gente também. E assim, por isso o movimento ele é bem amplo. A gente tem 4 frentes que é para ajudar a se organizar e saber qual é o caminho, mas ele é bem amplo. Porque a ideia aqui não é só falar que você tem que ajudar o próximo, que você tem que cuidar da natureza, é falar que você tem que cuidar de si mesmo. É falar que você tem que praticar um exercício, é falar que você tem que tomar um banho de água, é falar que você tem que pensar em você, tem um bom-estar, um equilíbrio da mente e tudo isso, tá? Então, quando eu pensei para RNC, aquela frase ali no começo, a segunda frase é tudo. O movimento ele quer, de pouquinho em pouquinho, transformar numa coisa grande. E a RNC também. Nós somos um em cada lugar, mas quando a gente se junta, a gente vira grande, né? Então essa é a ideia
que é a da RNC, que combina muito bem com o Viva Bem. Então ali, ó, a ideia é muito simples. Se cada um fizer a parte que lhe cabe, com pequenas ações no dia a dia, podemos transformar o mundo em que vivemos. Por isso, vamos fazer essa transformação e vamos começar aqui na RNC. Tá, então conviver bem com você mesmo e com o próximo é evoluir. E a ideia é um pouco assim, a gente não pensa só em ação, em eu vou fazer isso, eu vou ajudar o próximo, eu vou botar lixo reciclado. A ideia do movimento é pensar no comportamento das pessoas, é a gente começar a mudar nossas atitudes, é criar uma evolução, fazer com que a gentileza, eu até tenho um slide que fala isso, que a gentileza, que o cuidado com o próximo seja um comportamento normal do dia a dia, que a gente faça isso naturalmente, né? Que a gente, por exemplo, vai atravessar na faixa de segurança. Alguns anos atrás, eu lembro, eu acho que a gente está evoluindo, porque a gente não olhava para esse tipo de coisa, a gente atravessava qualquer lugar e deu. Tem muito disso ainda? Tem. Mas já tem muita gente que só pelo hábito de ver outra pessoa passar por ali, acaba parando e tentando seguir. E essa é a ideia. Eu não sei vocês, mas eu digo por mim, quando a gente começa a viajar, conhecer outras culturas e mais evoluídas que a nossa, sim, porque nós somos muito novos, um dia a gente vai chegar lá, a gente começa a ver coisas que são diferentes daqui. Quando a gente começa a viajar com mais frequência, nossos hábitos começam a mudar também, porque quando a gente vê aquilo mais vezes, a gente acaba mudando. Eu lembro bem, quando eu fui para o Chile, tinha uma avenida grande e aí a faixa de segurança, daqui a pouco eu vi aquela massa de gente se juntar tudo ali para passar por cima da faixa. Eu falei, gente, sabe por que está todo mundo socadinho aqui em cima da faixa? Por que para passar em cima da faixa? E eu pensei, lá no Brasil a gente já estava se atravessando pelo meio do carro, né? E hoje em dia, vou ser sincera para vocês, raramente eu não dou uma volta. Se eu tiver que dar uma volta maior, se eu tiver que parar na faixa, não estiver passando carro nenhum, mas o sinal não está aberto para mim, eu vou esperar o sinal abrir. Porque eu comecei a ver isso com mais frequência e eu sei que isso aí é educação, que é a coisa certa, que existe a regra para mim. Então essa é a ideia que a gente quer fazer, começar a cutucar, lembrar os nossos colaboradores a cada dia que pode ser feito diferente, que uma coisinha um pouquinho diferente já vai fazer uma diferença maior, porque ela vai se tornar um hábito, entendeu? E aí o que acontece? Qual é a ideia? Os diretores e gestores da empresa podem dar um exemplo e nós, nas nossas empresas, a gente pode começar a fazer algumas coisas para ajudar com relação a isso. Eu botei aqui alguns exemplos, algumas coisas que a gente fez no Orcitec também. Então, lá no Orcitec eu comprei as lixeiras para reciclar o lixo, então, raríssimas exceções, que infelizmente eu ainda tenho, mas o pessoal não vai vir com uma sacolinha da padaria ali, comprou um doce, vai comer o doce e vai jogar tudo num lixeiro normal. Não, ele vai jogar o papelzinho que veio do doce dentro, o saquinho de papel não quer do papel, quer de plástico, quer do plástico. E isso foi acontecendo, porque daí um botou, um viu, o outro fez, hoje em dia todo mundo faz. Se recicla papel, a gente inscrito lá no EMOSC, no programa de empresa solidária, que a gente faz doação de sangue sempre. Isso é uma coisa muito legal que vocês podem fazer nas empresas de vocês. Então, o que acontece? A gente vai fazer, através do movimento, tentar trazer para vocês, e vocês também compartilharem com a gente, ideias de ações e mudanças que a gente pode estar fazendo internamente. Então, por exemplo, lá no Orcitec eu coloquei lixeira, vou mostrar tudo para vocês, poxa, legal, vou fazer lá na minha empresa também. E aí, por exemplo, alguém lá na Bahia se fez uma coisa que foi muito legal, passa para a diretoria, Manuela, por que você não sugere isso lá no movimento? E assim a gente vai começar a compartilhar a ideia e vai começar a criar essa grande mudança que é o objetivo do movimento. Manuela, nós temos um programa de doação de sangue da Nordeste que por lei a pessoa doa o sangue e tem um dia de folga. Aí a VEG concede mais um dia para ele escolher, para escolher lá com o seu gerente ou coordenador. E até o ano passado tinha dado bastante resultado. Esse ano parou, a gente está querendo, mudamos a direção do RH, nós vamos recomeçar esse programa. Um dia a mais para quem não sabe.
eu vou te falar que lá no STEC, a gente já está fazendo doação de sangue com regularidade há uns 4 anos, 5 anos. Eu não preciso falar, porque no começo eu falava, gente, já passou 3 meses que a gente doa sangue, alguém pode doar? Hoje eu não preciso mais falar, já põe Manela, tá na hora de doar, tá na hora de doar. E eu vou te dizer que o pessoal vai, doa e volta para trabalhar. E até hoje, nesses 4 anos, ninguém discutiu comigo, falou, poxa, mas eu tenho um dia de folga. Não existe isso, sabe? Isso é incentivar. Sim, muito bom. Mas tu percebe que assim, quando a coisa, eles começam a entender o porquê e que tipo isso, assim, eu já consegui ver um sentimento de que eu não estou indo porque eu quero ganhar um dia de folga, eu estou indo porque eu quero fazer o bem para alguém. A palavra é engajamento. É isso. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei. Fazendo certo. Tá, então assim, o que é o objetivo, não objetivo, mas o que a gente quer? A gente quer contagiar, a gente quer espalhar, propagar, exercer a influência sobre a pessoa daquilo que pode ser bom, afetar, atingir, influenciar. Ao fazer a nossa parte, contagiamos outras pessoas e com isso o movimento vai surgindo. Boas práticas passam a ser necessárias e fazer parte do nosso dia a dia. Tem aquele ditado, que eu não sei se vocês já viram, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então a gente tem que começar a dar exemplo. E assim, se vocês pararem e começarem a perceber, o exemplo faz toda a diferença. O exemplo faz toda a diferença. E aí a gente pode começar a fazer isso dentro da nossa casa, porque tem coisa que a gente pode ter o cuidado, né? Coisas simples de cuidar com luz, com água, por exemplo, a gente vai ter dia 22 agora de março, é o Dia Mundial da Água, né? Então a gente, vamos pensar ali na diretoria, fazer pelo menos, que seja um cartazinho. Tem coisa que vocês, Manela, eu não vou poder investir muito nisso. Não precisa de investimento, tá? Se você quer fazer uma ação e outra, eu passei ali, deixei um brindezinho que a gente fez na época, pode ser feito. Só que a ideia não é só essa. A ideia é você estar alertando todo mundo todo dia. Por exemplo, é o dia da água, você bota um cartazão lá, o cara abre o e-mail, a primeira coisa que tem é falando para ele, poxa, hoje é dia da água, vamos cuidar. Aí ele vai lá na Copa, tem um cartaz lá falando, hoje é o dia da água. Cara, ele não vai abrir a torneira e vai deixar de despejar a torneira à toa. Porque ele já foi avisado várias vezes, pelo menos naquele dia ele vai cuidar. Então, o movimento tem um monte de coisa prontinha para a gente fazer isso. Se você não quer gastar, eu não vou fazer nenhuma ação, não vou fazer brinde, eu não estou podendo fazer isso. Não, beleza, usa só o material que tem. Já tem muita coisa pronta, muita coisa pronta. Então, se você usar aquilo que tem para ficar falando para a pessoa, daqui a pouco vai lá e bota no Facebook, a maioria dos funcionários compartilham, olha, já bebeu bastante água hoje? Você praticou um exercício? Poxa, amanhã é tal dia, vamos fazer tal coisa? Essa é a ideia. É da ação, mas do comportamento também. E da lembrança, de ficar mostrando para as pessoas o tempo todo que alguma coisa pode ser feita de um jeito diferente. E quando a gente vê muito uma coisa, a gente acaba fazendo. Aí aqui a gente separou esses selinhos, porque existe a logo ali do movimento, né? Que são aquelas 2 pessoas ali, 2 bonequinhos. E existe os selinhos. Porque o selinho para ajudar a identificar e organizar, né? Para quem principalmente cuida da parte gráfica e tal, o selo ajuda a dar um direcionamento. Então, assim, sempre que eu vou falar alguma coisa, daí a gente separou por essas 4 áreas, né? O trânsito, o meio ambiente, ao próximo, que aí é tudo que envolve outras pessoas, e a nossa saúde. Então, sempre que eu vou falar, dar algum alerta com relação ao trânsito, eu vou botar aquele símbolozinho ali no cartazinho, eu vou colar em algum lugar, e aí a pessoa, com o tempo, ela sempre vai estar associando, né? Então, essa é a ideia de a gente separar no selinho, e também porque ele fica bonito, a gente colou no material, sabe? O pessoal usava, e aí eu vou mostrar várias peças que tem com o selo para você ver como é que vocês verem. Então, o movimento Conviva Bem está prontinho. Cheio de peças para fazer sua equipe lembrar que pode evoluir, contagiar e revolucionar. E é aquilo que eu falei. Sabe quando você vê muito uma coisa, ela acaba fazendo parte do seu dia a dia. Então, tipo, eu vou sempre lembrar, pessoal, vamos tomar água, né? A gente tem muito problema disso, sempre na mesa, começa a trabalhar, putz, esqueci de tomar água. Aí daqui a pouco vem um e-mailzinho ali, ou o cara passou no corredor, esbarrou o cara, putz, não tomei água hoje. Então, quando você começa a ver, daí acaba vendo uma rotina,
hoje eu tenho o hábito de tomar bastante água, eu fico louca quando eu fico muito tempo sem tomar água. Então essa é a ideia. E aí eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que tem pronto. Mas tem muito mais coisa além disso, tá? Então assim, ó, a gente fez papel de parede. Esse aqui é um cinza, tá? Mas ele ficou escuro. Então, na tela do computador, lá no Citec, e aí vocês podem fazer também, às vezes um bota uma foto, uma bota outra, a gente botou padrão esse papel de parede. Então, todo dia quando eu ligo o computador, eu vejo das 4 ações ali que eu posso fazer. A gente tem esse selinho também, ó, ele já é todo vermelhinho, simbolizando que é do trânsito, falando quem pensa no pedestre para na faixa. Então, tem vários recadinhos através de adesivo, cartaz, publicações. Na verdade, tinha que colocar ele para antes da faixa, se você fala com cartaz. Eu entendi. Essa questão da faixa é muito interessante, né? Brasília assumiu a cultura da faixa. É muito interessante. Brasília assumiu a cultura da faixa de uma forma, é natural. Se você não passa, e se você avança a faixa, o pedestre, porque o pedestre, não basta o pedestre chegar na faixa. Ele tem que chegar na faixa e tem que fazer um sinal. Porque eu não sei se ele vai avançar. Então, assim, pegou um hábito, é muito interessante. Quem vai a Brasília, às vezes se surpreende com isso, né? Passe na faixa, faça o movimento e você vai ver que você vai ser respeitado. Nós, motoristas, nós, pedestres, a gente assumiu isso. E é uma iniciativa que você pode ter. No início era lei, hoje é arte. Muito interessante. No dia do idoso, né? Também, às vezes, tem algumas pessoas lá da empresa que fazem visita, asilo e tal, mas a gente fez para lembrar, e eu gostei muito dessa frase, que respeitar o idoso é tratar o próprio futuro com respeito. Gente, isso é óbvio. Mas eu falo isso, já. Lá da doença. Amanhã você vai ficar também. Então, assim, daí o que a gente faz? Dia do idoso hoje, vou mandar aquele cartazinho ali, vou colar em algum lugar, vou fazer o pessoal enxergar de alguma forma. Cada empresa tem o seu meio, não sei como é que vocês trabalham, intranet, sei lá como é que funciona. Mas, putz, eu tenho minha avó lá em casa, vou dar uma passadinha lá, né, cara? Nem falei com ela já faz não sei quanto tempo, sabe? A ideia é mais ou menos essa. E aí, aqui, essa parte de baixo aqui, por exemplo, é o banner que fica em cima do Facebook. Daí tem as peças para o Facebook, se vocês quiserem, eu vou passar uma semana falando em movimento. Vou publicar as peças e vou botar o banner lá em cima falando do movimento. Já está tudo prontinho, é só utilizar. A gente também faz uma ação lá no escritório, não é sempre, mas de vez em quando a gente quer falar de saúde e tal, a gente faz o dia da fruta. Então, eu peço para as meninas e para o zelador que cuida lá, ele vai lá a gente chama de sacolão, eu não sei como é que vocês chamam em outro lugar. Então a gente compra as frutas que estão de estação, porque elas têm um preço melhor tudo. E o pessoal chega para tomar o café, tem um monte de fruta lá para comer. Então aquele dia todo mundo no escritório, pelo menos, tem um café mais reforçado com uma fruta. E não sai um custo tão alto, e eu vou dizer para vocês que o pessoal adora. A gente não gasta tudo assim. Tudo bem que hoje em dia tudo está mais caro, mas a gente pode escolher aquelas frutas que são da estação, né? E é uma boa opção. Opa. Aqui, por exemplo, são publicações que a gente faz sobre a faixa de pedestre, sobre ceda o seu lugar para os idosos e gestantes. Então é aviso, gente, isso é educação, isso é respeito, isso é cidadania, vamos ter cuidado com relação a isso. Tem mais outros final de semana com tempo bom, perfeito para caminhar. Vocês podem organizar caminhadas também. Uso consciente de material de expedientes, a gente tem que levar para dentro da nossa empresa, fazer um comparativo de como era antes e como era depois. Tem o dia do abraço, que se eu não me engano é 22 de setembro, eu acho. Tem um outro cartazinho que fala do dia do abraço. Eu fiz 2 vezes lá no escritório, foi bem legal, daí a gente juntou todo mundo e deu uma abração, assim, sabe? Tem uma foto muito legal. E aí o dia sem carro, a gente também fez isso e é uma opção para fazer.
Então, claro que teve várias pessoas do escritório, a gente tem uma garagem, na frente também tem um estacionamento, várias pessoas foram trabalhar de carro ainda, porque tem um filho para levar, mora longe, ou não está a fim de sair caminhando, muito menos pegando carona, andando de ônibus. Mas teve algumas bicicletas estacionadas, a garagem ficou bem mais vazia. Então, assim, eu não consegui com todo mundo? Não consegui. Talvez se eu fizesse todo ano, ou se eu fizesse sempre, talvez esse ano eu ia ficar, se eu fizesse eu ia estar com a garagem vazia. Lembrando que a garagem lá só para 5 carros. Não, mas assim, ó, mas ficou, assim, a maioria entendeu e veio, achou divertido. Eu fui uma que fui trabalhar de bicicleta, e aí a gente viu que a garagem ficou mais vazia, que teve gente que compartilhou, que veio de carona. Então, também já tem o cartaz prontinho, falando do dia do carro, daí você pode mandar o cartazinho e falar, ó, vamos fazer aqui na empresa, vamos se combinar para pegar uma carona, vamos vir de bicicleta. A peça está pronta para ser usada daí. Então, como já colocamos, o movimento quer contagiar. A gente abriu o slide errado, eu acho. Você pode convidar mais pessoas para participar, clientes, amigos, parceiros. Quanto mais pessoas multiplicarem a ideia do Conviva Bem, mais resultado e mudança teremos. O Conviva Bem tem um site próprio, eu não sei se tu consegue entrar, tu consegue? Também já tem um site, prontinho, ele é bem bonito, é um site simples, mas qual é a ideia dele? Para vocês, se quiserem divulgar para outras pessoas, porque assim, a gente preparou todas as peças com a logo da RNC, para dizer que é um movimento que a gente está engajado. Mas, por exemplo, esse é o site. Eu sou cliente, poxa, legal a ideia de vocês, dá para mim participar também? Dá. Vai entrar no site. Ali tem, ó, download de materiais. Aqui já tem várias peças também sem a marca. Então, se a empresa quiser baixar e quiser colocar a marca dela no material, ela pode. Que é aquilo que eu falei, o negócio não é ser egoísta, porque se a gente pensar no próximo, a gente não pode ser egoísta. Então, todo mundo pode participar. E se a gente quiser contagiar e fazer mudar uma cultura, só em massa que a gente vai conseguir isso. Pode descer mais um pouquinho. Daí, assim, ó, empresas participantes, a gente já colocou todo mundo lá. E aí, assim, Manuela, meu cliente vai querer participar, dá pra botar o logo dele lá? Vamos botar o logo dele lá. A minha ideia é assim, ó, que a gente rolasse isso aí até embaixo e tivesse um monte de empresa participando, sabe? E aí, de repente, a gente pode tornar um negócio que era só entre nós, 30 e poucos, um negócio que está espalhado por tudo quanto é lugar. Pode subir um pouquinho. Aí, lá em cima pode entrar o trânsito. Pode ser também. Aí tem sobre cada selinho, fala um pouco, dá algumas dicas. O site é simples, é só essas páginas assim, mas dá a ideia do que é o movimento para todo mundo poder se interessar e de repente compartilhar. Tu consegue voltar lá na apresentação? Ver história de trocos de saúde. Também, Tem, se tu olhar, vai ter material falando sobre praticar exercício. E também assim, vocês vão ver que tem bastante peça, mas não aquilo ali não se esgota, a gente pode estar criando toda a vida. Por exemplo, eu comentei, tem o dia da água, dá para fazer. Outra coisa que eu pensei, eu até botei no meu site, poder mostrar para vocês, depois a gente pode passar para todo mundo. A gente está fazendo declaração de imposto de renda agora. Será que a gente está lembrando de falar para o cliente que se ele quiser, ele vai ter imposto a pagar, 3% ele pode doar? A gente está lembrando de falar isso? Só uma experiência. Eu nunca tinha feito esse trabalho com os clientes. No ano passado eu fiz, até um programa do PVCC. Apenas um cliente não concordou em doar, de todos que eu falei. Então o brasileiro ele não tem cultura de doar e nem de se voluntariar. Então nós podemos contribuir muito. E eu já pedi um levantamento da Receita Federal e com esse trabalho que nós estamos fazendo, a campanha, fizemos revistas, aumentou muito. Eu não trouxe os dados, mas eu pedi o aumento que teve no ano passado dessa doação. Então é muito importante. E eu agora já ficou normal esse ano. É mais fácil doar na declaração. Convencer a doar antes, que o percentual é maior, ter um bônus, você pode doar até 8%, é mais difícil. Mas esses 3% direto na declaração é bem mais fácil.
É que ele já está vendo ali que ele vai ter que pagar de qualquer jeito, que ele não tem saída, então tu separar os 3% ali, e aí o que acontece? Vocês em cada local podem procurar um projeto que vocês acham que mereça, sabe? E ajudar esse projeto diretamente. Então, tipo, vamos ficar reclamando que eles estão roubando, vamos tirar o dinheiro que eles têm para roubar e vamos botar em outro lugar. Vamos destinar aqui para o nosso município, né? Manuela, a gente faz um trabalho lá em João Pessoa, faço todo ano, a gente é contratado para fazer uma palestra para os médicos da Unicred, que é uma cooperativa de crédito. Médicos não, os cooperados. Começou com médico, mas hoje ela é aberta. E nós fizemos exatamente um trabalho aí de, numa parte da palestra, fazer exatamente um trabalho em cima da doação agora dos 3% lá, né, do recolhimento. Então foi uma receptividade muito boa, o pessoal realmente... E assim, ó, gente, o que a gente perde com isso? Nada. E dizer que não estamos contribuindo, estamos sim, porque se você for numa instituição dessa e falar o quanto é importante para você, gente, é muito importante, entende? Então, assim, ó, é tão pouco, e é isso que eu digo, que a ideia do movimento é essa. É muito simples fazer algumas coisas que trazem um resultado enorme. Se, por exemplo, nós estamos em 30 e poucos, cada um faz lá 100 e poucos, 200 de declaração de imposto de renda, sei lá, né? Vamos ter ali, sei lá, quantas que tem imposto a pagar. Cara, a gente pode juntar um bom dinheiro para o destino certo, né? Então, é isso que eu digo, é pouca coisa, mas então, a gente pensando no movimento, a gente tem essas ações antecipadas. Ano que vem tem imposto de renda, antes de começar, vamos preparar já um materialzinho para mandar para o cliente. O movimento convive através da RNC, prepara a peça, vocês não precisam se incomodar com isso, e vocês vão ter a peça para poder divulgar e passar para o pessoal. Eu até deixei com vocês um exemplo também, que é um lixeirinho de carro, né? Porque a gente quer falar que não é para sujar o meio ambiente, porque tem gente que joga lixo pela janela. Brindezinho simples, baratíssimo, e a gente fez. E tem a garrafinha que eu esqueci a minha ali. Eu deixei algumas garrafinhas que a gente também fez, alguma ação de caminhada e tal. Daí a gente fez aqueles squeeze, né? Que é aquelas garrafinhas de água. Também não saiu um custo muito alto, o pessoal do escritório gostou bastante. E a gente dá para algum cliente e tal. São ideias. Bom, então assim, a Orcitec, a RNC participa do movimento Conviva Bem e vocês podem convidar qualquer pessoa a participar. Tá. Aqui eu coloquei também, porque antes de vir para a Assembleia, logo depois que a gente saiu da outra Assembleia, eu passei um e-mail e perguntei para quem de vocês que participavam, que faziam algumas ações. Então, assim, tem gente que já está fazendo o movimento. Alguns de forma mais simples, eu acho que foi o Félix que se mandou, é muito simplório, eu faço... Está fazendo, entende? Não pensa que é simples, pensa que está sendo feito, entende? Aí eu botei aqui alguns que me responderam, a OSF, a Itamaraty, a HS, a JF. Eu vi do Adail também, eu entrei no Facebook deles e vi campanha. Nossa, essas pequenas ações. Sim, mas aí a gente começa a juntar, se cada um fizer um, a gente já tem... Lá na empresa tem lá na empresa tem que é legal, que o pessoal cobra todo ano, né? Fazer uma bacalhauada na quinta-feira, assim. Mas assim, ó, o encontro entre as pessoas é Conviva Bem, é o relacionar, é a conversa, é o bem-estar, isso tudo também faz parte. E assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente tem que perceber, entender, e essa é a ideia do movimento, que poucas coisas, quando juntas, cada um fizer um pouquinho, e mesmo que seja simples, cada um fizer um pouquinho, a coisa se multiplica e aquela situação que eu falei ali, o exemplo arrasta. Um vê, o outro vai fazendo igual, o outro vai fazendo igual, e daqui a pouco aquilo é normal. E a gente começa a atravessar na faixa, a gente não joga mais lixo na janela do carro, a gente não sai destruindo a natureza da forma como a gente faz. Você vai disponibilizar, né? Sim, daí o que acontece? Eu tenho que ver com vocês qual é a forma que vocês acham melhor. Tu tem como abrir aquela pastinha? Emanuela, aqui, à direita. Tudo bem? Eu sou o Fábio. Estou conhecendo muitas pessoas aqui hoje, Fábio Maia, Fredo Maia, amigo do Toninho, irmão do Alex. Eu queria te dar uma palavra de apoio, porque quando eu vejo você falando, você fala com verdade, com empolgação, e você realmente acredita nisso.
E onde eu quero chegar? Há 2 anos atrás eu fui estudar por 8 meses um curso de empreendedorismo social em San Diego, nos Estados Unidos. E me apresentaram lá uma mulher da Califórnia. É incrível como é semelhante o projeto dela, chamava Compassionate, que é compaixão, faça compaixão, traduzindo. E era muito simples. Ela tinha a mesma ideia que você está falando aqui. Ela falava assim, ela pedia para que nós, todo dia, pensássemos e fizéssemos um ato de compaixão, seja com uma pessoa estranha, com um amigo, com você mesmo. E ela tinha simplesmente uma pulseira com lado branco e preto. Para você lembrar todo dia e você fizesse algo de compaixão, que atravessar a rua, ajudar alguém, falar bom dia, e você virava e falava, eu fiz. Entendeu? Muito simples, me parecia muito, nossa, como é que mas é incrível. Contagia, eu vou te dar exemplo, eu quero te dar um apoio porque tem um exemplo, era uma convivência internacional, tinha uma colega minha, uma amiga minha, que ela era de Burundi, um paísinho na África, no centro da África, que está vivendo ainda, ano passado estava vivendo uma crise política muito pior do que a gente está vivendo aqui, com guerra civil, caramba. E ela levou isso para lá, o mesmo movimento. Cara, ela, ano passado, não, começo desse ano, eu vi ela numa reunião da ONU, assim, sendo reconhecida. Conseguiu mudar a cabeça das pessoas? É coisa que se espalha mundialmente. E eu acho que não vale, sabe, não vale tentar e não custa nada para ninguém. Eu acho que é palavra de apoio, porque parece, eu vejo você tá falando isso com paixão, com brilho nos olhos, que funciona de verdade. Sim. E eu quero te dar um exemplo que funcionou, que eu vi lá fora. Então. E às vezes a gente não valoriza as coisas que são feitas aqui. É isso que eu digo, gente, tá prontinho. Tá prontinho. Vocês não precisam fazer muito. É só imprimir, colar, botar lá na empresa, botar no Facebook, botar no site. É isso que precisa ser feito. Pelo menos a gente, com isso, muda o comportamento. E a gente tá precisando dar comportamento para muita coisa aqui. Só para mostrar para vocês, ó, por exemplo, entra lá no Outubro Rosa. Essas pastinhas são tudo materiais que estão prontos com a logo da RMC. Por exemplo, pode abrir essa daí. A gente fez o papel de parede para botar na tela do computador quando teve o Outubro Rosa. Tem um negócio do nome também, né? Nossa, eu vi na Johnson. Pode fechar, Wagner, vou mostrar os outros. Pode voltar aqui. Tem um outro material. Pode entrar no Outubro Rosa de novo. Tem cartaz ali, por exemplo. Ó, a peça já está pronta, então a gente vai mandar para vocês vão usar isso aqui para falar na empresa de vocês que tem Outubro Rosa. Por exemplo, tem ali camiseta, tem a arte da camiseta com aquele coraçãozinho já pronto, se vocês quiserem usar. Já dá tudo pronto. Oi? Fez Novembro Azul? Tem Novembro Azul também, volta ali. Ó, é um bigodinho. Tá, então assim, só para mostrar, eu vou ver com vocês como é que a gente faz, a gente bota no Google da RMC. Eu queria trazer no pendrive, mas daí ia gastar muito trazendo pendrive, mas eu vou buscar uma alternativa que não tem esse custo, que vocês possam baixar, assim como a gente, de repente eu consiga criar alguma coisa ali no site para vocês baixarem, mas a ideia é já fazer isso logo. E, por favor, me cobrem. E se vocês tiverem alguma ideia, como tá o dia a dia de não sei o que lá, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Fez alguma coisa também? Tira foto, manda, vamos botar. A gente pensou, porque assim, a gente tá... Não, você não dá pra tirar foto, não. A gente tá começando, tipo assim, essas peças já estavam prontas, a gente só adaptou e botou a logo da RMC. Mas a gente precisa estruturar o movimento, né? De repente fazer um Facebook, um movimento, a gente precisa ainda fazer ele acontecer. Então eu estou aberta a sugestões, se vocês puderem ajudar. E se vocês usarem, fizerem, manda pra gente. Né? A gente bota no Facebook da RMC, mostra, ó, a gente está no movimento, o pessoal aqui da empresa tal, a outra fez tal coisa. A ideia é a gente começar a espalhar para contagiar. E bem rapidinho, só 4 minutinhos. 4 minutinhos. Não, 4, sim.
Eu só vou botar um vídeo para vocês, só para mostrar, pode cortar no vídeo da metade, só para mostrar para vocês o que é o contagiar. A remuneração é um dos itens cada vez menos importantes para manter um funcionário dentro da empresa. Hoje existem gerações crescendo que eles querem ter o sentimento de pertencimento, de engajamento. Então, a gente tem que estar preparado para proporcionar isso para eles também, né? É claro que não adianta fazer uma coisa da boca para fora, né? Esse sentimento de pertencimento, etc., tem que ser autêntico, né? Como o Fábio disse ali. É preciso ver os olhos, né? São aí o espelho da alma, né? Então tem que estar estampado aí nos olhos, etc. Mas não me lembrou de um caso aqui, eu vou ser breve, viu? Porque eu tenho mania de falar bastante. O presidente está me olhando. Me lembrou de um caso que, por coincidência, aconteceu no Chile também. Eu estava com a minha criança, minha menina pequena no colo, era noite, estava frio. Um amigo meu estava me esperando na pizzaria e a gente estava levando a família dele para encontrar esse meu amigo. Cara, rua deserta, sinal aberto, peguei minha menina no colo, minha esposa, arrastei, atravessei a faixa, como eu faço todos os dias, sabe? Aí eu andei mais meio quarteirão e eu notei que a minha afilhada tinha ficado no sinal, junto com a mãe, esperando o sinal fechar. Cara, confesso que eu demorei a entender o que tinha acontecido, sabe? Eu virei para minha esposa e disse, pô, por que eles não atravessaram? Nós estamos atrasados, desse jeitão, a rompa. E aí, demorei um tempo. Pois é, aí eu disse, pô, por que vocês não atravessaram? Aí minha filhada virou para mim e disse, não, porque o sinal estava aberto. Putz, eu me senti um dinossauro, viu? Com 30 e poucos anos assim, eu me senti um dinossauro. Então, cara, eu acho que isso leva a gente a uma reflexão do que a gente tem que se contestar, entendeu? A gente tem que se questionar. Dependente de fundo religioso ou não, eu acho que a gente tem que ter essa autocrítica. Pô, você joga fora uma tonelada de lixo por ano, cara. Dá para dar uma olhadinha no que você está jogando fora e ver o que pode ser tirado e encaminhado para reciclagem, né? Cara, isso dentro das empresas reveste a equipe numa hora muito positiva, sabe? E positividade no ar é sempre importante. A gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas a gente estava fazendo a implantação do gestor lá, etc. Cara, eu estava vendo a equipe desmotivada, etc, etc. Eu fui lá e falei, eu queria dar uma palavrinha para vocês durante 2 minutos. Não vim falar sobre sistema, não, vim falar sobre corrida. Eu falei, corrida? Você sabe, eu comecei a correr, né? Eu sou gordinho, mas estou pelejando para correr. Eu queria falar com vocês o seguinte, estou correndo por enquanto de 5 a 10 quilômetros, mas eu queria falar com vocês o seguinte, quando você começa a correr, a sua mente trava uma batalha com você. Sua mente vira para você e diz, o que você está fazendo correndo esse tanto? Vai para casa, vai deitar, vai dormir, vai tomar uma cerveja, qualquer coisa. E aí a sua mente tenta te vencer a todo momento. Passado o primeiro quilômetro, a sua mente já começa a falar um pouco menos, é isso, Félix? A sua mente já começa a te falar um pouco menos, etc. Cara, é incrível que a sua mente começa a encontrar dores em você. O seu dedinho, mindinho começa a doer. Mas é a sua mente projetando o seu corpo. Depois de passar 2 quilômetros, o seu pulmão abre, a sua capacidade pulmonar aumenta, sei lá o que acontece, o seu pulmão abre, essa é a expressão que a gente usa. E aí, cara, você corre muito mais com menos esforço. Errado, Félix? Sua capacidade pulmonar abre e tal. Cara, e é o seguinte, se você está correndo 5 km, passar 2,5 km e um passo, você já está terminando. Você já está terminando. Já passou a metade, você já está terminando. A sua mente perdeu completamente a batalha e agora é só chegar. É só continuar. Seu pulmão está legal, tal. Aquela dor que estava te incomodando misteriosamente desapareceu, porque ela era fruto da sua mente. E, cara, quando você chega um sentimento de vitória, né? De superação. No final do ano eu me arrastei na corrida da Pampulha, sabe? Eu estou me esforçando. 18 quilômetros na corrida da Pampulha. Cara, eu coloquei na minha frente assim, olha, eu coloquei os meus 2 filhos, né? Na verdade era uma só naquela época. Eu coloquei a minha filha na linha de chegada, porque eu vou chegar por ela. Me arrastei, viu? Então é o seguinte,
Por que eu estou falando isso? Dentro da empresa lá, e aí tem a implantação do gestor, eu virei para isso aqui, nós estamos nos primeiros 500 metros. Vai chegar no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, nosso pulmão vai abrir e vai dar certo. Então, eu só queria pedir para vocês o seguinte, positividade, pô, pensamento positivo. Se não tiver isso, nada funciona. Se não tiver isso, a gente não nem sai de casa. Cara, depois o pessoal do gestor foi na minha sala, Tiago, isso aqui que você fez, não? Ela melhorou 200%. O pessoal está motivado, está engajado, vão ficar até 10 horas da noite se eu preciso e tal. Então, gente, eu acho que a palavra é essa, é engajamento, pertencimento, entendeu? Porque uma empresa que quer segurar o funcionário só pela remuneração, ela não vai cumprir o objetivo, tá? O ser humano tem demandas complexas, ele tem esse lado, né? Então, queria agradecer ao CETEC também nessa atitude altruísta aí de disponibilizar esse material. No início, eu fiquei assim, porra, mas o CETEC investiu tempo e dinheiro, isso tudo, nós vamos ganhar de graça. Pô, Manu, e ainda tinha assim, lá da Lupa, assim, uma iniciativa ao CETEC. Ô, Manu, cara, eu não posso te pedir para tirar isso. Se a gente for se tornar isso da rede, você vai ter que tirar essa iniciativa ao CETEC. E aí a Manu falou assim, não, é esse o objetivo do programa, é ser altruísta, né? É negar o egoísmo, etc, etc. E retirou lá e tal, pô, a gente ganhou mais um ativo, outro cheque. Vocês ganharam outro cheque hoje. Tá? Então eu quero pedir mais uma salva de palmas para o Manuel. Pessoal, nós vamos antecipar o nosso coffee break um pouquinho, ok? Depois dessa apresentação. Não, porque é 15 minutos só, você fala mais que 15. Se der só 15 minutos para ele, vai invadir o coffee break. O que vocês preferem? Antecipar o coffee break ou o Thiago invadir o coffee break? Invadir o coffee break. Invadir o coffee break. Invade o coffee break. O coffee break está pronto. Tá? O coffee break está pronto. 15 minutos de antecipação. Nós vamos antecipar 15 minutos. Certo? Depois você fala, você tem o tempo da Forsec, e aí no plano tem o Fábio. Eu acho que talvez o Fábio já demande mais tempo depois. Ok? Então, ó, daqui a pouco bate o sinal de volta. Gente, então, só para a gente alinhar os conhecimentos aqui, na Assembleia passada, nós tivemos uma apresentação muito interessante do Luiz Carlos Tiossi, né? Eu acho que algumas pessoas não estavam, então eu peço encarecidamente para entender o que a gente está falando aqui, para que vejam no YouTube, tá? Essa apresentação. Essa apresentação teve o nome de Revoluções das Empresas Contábeis, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro mais. Bom, então, Luiz Carlos Tiossi, ele desenvolve um trabalho chamado Forsec. É um programa de formação de consultores ligado ao SESCAP do Paraná. Tá? Bom, gente, nós temos um caso de sucesso aqui, depois eu até peço a Mariana para falar mais uma vez, né? Para a gente alinhar os conhecimentos, etc, etc. A Métodos fez esse treinamento, participou desse programa e criou uma empresa de consultoria, né? Essa empresa de consultoria já tem uma vida própria, já tem um faturamento legal, etc. Então só lembrando um pouquinho da palestra que foi falada, eu vejo o seguinte: nós temos que ter a capacidade de nos reinventar enquanto contadores. O empresariado está mudando e ele não vai ser nunca mais o mesmo, tá? Eles vão ter um grau de exigência maior e ele precisa que nós estejamos melhores preparados, né? Então, a consultoria ela assume um papel muito importante nesse processo. A gente tem que ter maneiras de conversar com o empresário abertamente sobre vários pontos, não apenas sobre a parte contábil, né? Confesso que eu não fui muito atingido pela crise em Belo Horizonte, não. Vários clientes diminuíram um pouco, algumas empresas fecharam, etc. Mas teve um caso em especial que me chamou muita atenção.
uma grande empresa, distribuidora de uma grande marca, etc. E há anos eu venho falando com ele sobre o problema da alavancagem dele. Quando eu falava com ele, ele virava para mim e falava assim: não, o banco é meu sócio, vamos conversar sobre isso não, o banco é meu sócio. Cara, você vai quebrar. Não pode ser assim mesmo, não pode ser, você vai quebrar. Cara, eu não estou sendo pessimista não, os números estão revelando isso. Tá? Só que, confesso que a minha atuação nesse caso se limitou a isso, uma análise contábil. Entendeu? Vamos só esperar o Marcelo ver o vídeo aqui. Então, gente. Muito bem. Confesso que a minha atuação ela se limitou a isso. Eu poderia ter ido muito além. Poderia ter feito uma análise aprofundada do financeiro, se eu tivesse as ferramentas corretas. Eu poderia ter proposto um plano de ações, né? Se eu tivesse realmente conhecimento e metodologia necessária. Então, o programa FORSEC, ele entra basicamente nisso, tá? É formar consultores para que a gente possa agregar a esse serviço em nossas empresas. É claro que isso não é de graça não, viu gente? Todos os dias nós damos consultoria de graça, né? Então, o FORSEC nos ajuda, pelo que eu entendi, tá gente? Eu quero a opinião da Marana. O FORSEC nos ajuda a saber cobrar, a fazer uma coisa de forma estruturada, que vai de encontro à dor do cliente ali, etc, etc, e saber cobrar, entendeu? Dá um passo a mais da relação que a gente tem de confiança, né? Então, o próprio Tios fala que não só o programa de consultoria tem esse tripé, né, Marcelo? Metodologia, procedimentos e ferramentas. A próxima apresentação da Marra vai ser, inclusive, uma ferramenta, tá? Então, assim, está conectado a esse tema que eu estou falando. Bom, então, o Tios nos apresentou uma proposta para trazer esse programa para a rede, para a gente capacitar um grupo de pessoas para que sejam os nossos consultores, né, dentro das nossas empresas, que a gente possa agregar esse serviço e vender isso. Tá? Vontade. Eu fui surpreendido, né, Brasil, esse dia, conversando com o pessoal da Questor, de 2 concorrentes nossos lá em Brasília, que já destacaram 2 técnicos deles para fazer treinamento para desenvolver isso. Então, assim, só para vocês verem o seguinte: ou a gente corre na frente, ou então quando a gente acordar, já era. Quem sai na frente, né? Quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, vamos aí ao programa, né? Ele tem esses módulos apresentados na tela, né? Então, aí nós temos o primeiro módulo, desenvolvimento de habilidades construtivas, que mostra realmente o perfil, a característica que o consultor tem que ter, a postura, etc, etc. Né? Um pouco aí da composição de diagnóstico e consultoria, análise diagnóstica do ambiente de pessoas, depois de marketing, depois de finanças, tá? Porque você chega na empresa, às vezes o problema dela não está no comércio, não está no financeiro, não está na produção, não está no estoque, não está nas margens, está no comercial, está no marketing, né? Então aí é diagnóstico de pessoas, marketing e finanças, um pouco aí de plano de viabilidade, plano de negócios. Pô, quantos de nós constituem empresas aqui, todos, né? Por que não agregar um plano de viabilidade, um plano de negócios? Por que não você começar um relacionamento ali, mostrando que você se importa com o resultado da empresa, né? Eu entendo que é o seguinte, gente, é claro que eu preciso ter estrutura, eu preciso de gente para fazer isso, né? Mas mais do que isso, é preciso então a metodologia, procedimentos e ferramentas, né? Metodologia também como a base de conhecimento necessário, né? Existem muitas ferramentas, né? E nós vamos ter aqui uma apresentação da ferramenta que a gente viu, achou sensacional, etc. Mas a pessoa precisa ter uma capacidade, uma análise crítica, né? Para desenvolver aquela ferramenta, para discutir os pontos, etc. Isso. Então, o Fábio da Marra pode me corrigir, pode falar que eu estou errado, não tenho essa pretensão, mas
Eu entendo isso, que software sozinho não faz. Então, vamos ao custo, né? O que a gente negociou então com o Sescap do Paraná vai ser o formato então de 3 encontros de 3 dias, tá? Para a gente viabilizar o programa, a gente precisaria de 15 empresas, beleza? Se a gente fosse 10, vamos negociar, ver o que a gente consegue. Conseguir 8, vamos negociar, ver o que a gente consegue. Mas acho que para ficar um custo legal para todo mundo, a gente estipulou inicialmente umas 15 empresas, tá? Mas está em aberto, só folha em branco, tá? Pode ser 20. Pode ser as 35. Bom, eles recomendam que seja uma turma de até 30 pessoas, tá? Então, essas 15 empresas poderiam levar até 2 representantes. Até mesmo para difusão da metodologia, discussões em grupos, etc. O grupo ele tem que ser limitado, né? Então, a negociação que a gente fez, o curso em si vai custar 5 parcelas de R$ 596, tá? Por empresa. Melhor que isso, né? É só você aceitar vale transporte. Né? R$ 2.980 por empresa. Só que não para aí, tá, gente? Foi igual o Ricardo Eletro, né? 5 prestações de R$ 100, né? Não, só que não para aí, né? Nós precisamos escolher um local, a princípio Brasília ou São Paulo, porque são os locais onde as passagens aéreas são mais baratas para todos, tá? Então nós temos custo de passagem aérea. O local, eu entendo que tanto em São Paulo quanto em Brasília nós conseguimos o auditório da Finacons, Sescons, etc. Um desses a gente consegue, tá? Então a gente não teria custo do CRC, a gente não teria custo de locação, tá? Só que nós temos custo de hospedagem e passagem aérea, né? Conseguimos, a gente trabalha via rede, a gente consegue hospedagens legais, etc. Mas eu queria passar uma estimativa para não ser omício, né? Então, além disso, nós temos que reembolsar as despesas dos palestrantes, mas já está naquele custo, tá? Já está naquele custo. E eu ainda acho que existe margem de negociação com o Sescap. Eu acho que a gente consegue cair uns 2.000 ou 3.000 com o Sescap. Então, a estimativa que eu fiz, tá? Considerando uma pessoa, considerando, sei lá, R$280 de hospedagem, alimentação, R$500, R$600 de passagem aérea programada, etc, etc. Se a empresa mandar uma pessoa, ficaria em torno de uns R$7.900. Se mandasse 2 pessoas, para os 3 encontros, tá? Então vamos pensar, hospedagem você tem 3 parcelas, 3 encontros. Passagem aérea você divide a perder de vista, né? Mas o próprio custo você divide em 5 vezes. São 3 datas diferentes. São 3 encontros em 3 meses, de 3 dias. São 3 dias e 3 datas diferentes. 3 dias e 3 datas diferentes. 3 tigres, né? 9 dias ao todo, tá? Na verdade, a gente tinha nos proposto 4 encontros, né? Eram 4 encontros de 2 dias. Isso? 4 encontros de 2 dias. 2 dias, 2 dias e meio. E aí, para a gente economizar em passagem aérea no hotel, a gente propôs 3 encontros em 3 dias e é essa a proposta que está vingando, tá? Então, se a empresa mandar 2 pessoas, obviamente, pensando em quarto duplo, pensando em outras economias, etc., fica 5.300 por pessoa. O Marcelo chegou a pedir o Tios para ir lá fazer uma proposta particular para a central, etc. empolgado. Quanto que a gente cobrou? 40 mil. Só para o Tios esteve lá, muito gente boa e tal, tudo mais. Meu valor ia ficar do tamanho do valor da rede inteira. Aí eu falei, vai esperar, vamos fazer junto com a rede, não tem sentido, né? Outra coisa que é muito importante, eu tive com ele um dia e meio, ele me passou muita coisa pessoalmente, a gente tomar o cuidado de achar que as pessoas têm que ter um perfil para ser consultor. Não adianta trazer por curso achar que vai ser consultor, porque ele tem perfil para ser consultor. Aquela ideia aí da gestão para entregar para o técnico, né? Bom, gente, então é isso, tá? Queria comentários, críticas, etc. Eu queria escutar a Mariana, mas eu queria que você falasse mais uma vez um pouquinho sobre a empresa lá, sobre como é que foi o processo, etc. Eu conheci o Tios na Conescap, na última Conescap, vi como é que os alunos dele gostavam dele, e pô, esse cara é carismático. Jeitoso. E aí, o Max me falou da Meta, eu queria que você falasse um pouquinho, né?
Só corrigindo, Tiago, você falou assim, que era saber cobrar, né? Na verdade, não é saber cobrar, porque isso a gente realmente não vai aprender. Mas a gente vai aprender que alguns serviços que a gente faz para o nosso cliente é devido cobrar. Né? Então, isso aí que a gente aprende. Às vezes a gente dá como um bônus, mas na realidade a gente pode desenvolver um trabalho mais profundo e cobrar por esse serviço. Assim, foi muito bom para a gente lá da Métodos, porque a gente já vinha desenvolvendo um projeto de assessoria, mas a gente não tinha, assim, um norte, né? A gente fazia uma indução, ou seja, não tinha um norte. Com esse curso, a gente conseguiu ter um norte. Agora, sim, ele não vai mostrar tudo. É importante que as pessoas que participem, elas entendam alguma coisa. Não que o curso seja puxado, não é. Mas que elas entendam para que pegue a base do projeto e leve para o seu escritório e desenvolva. E também é importante que o escritório tenha como meta, assim, mais um nicho de serviço. Porque, por exemplo, lá, quando a gente fez, na época, uma turma de 30 pessoas, tinha mais ou menos em torno de dos 18 escritórios. E, assim, eu só sei do nosso caso e de mais uma pessoa que levaram o projeto para frente. Então, é importante que realmente vocês queiram esse nicho para vocês, né? Agora, sim, até o momento nós não fizemos a divulgação desse trabalho no lá, e hoje a gente só está conseguindo demanda, não é só está conseguindo, nós não conseguimos sair de dentro do nosso escritório porque a gente está fazendo serviço para os nossos clientes. Então, o que acontece? Eu ainda não consegui fazer mídia porque eu não tenho condições de pegar mais serviço, porque a gente conseguiu trabalhar com vários clientes nossos esse serviço. Então, eu acho que o importante realmente é você pegar pessoas que têm um perfil e, mais do que isso, a empresa também querer isso. E só uma outra coisa que está acontecendo agora, recente, porque são 4 ambientes que a gente visualiza, que é financeiro, pessoas, marketing, tem outro aqui que agora é processos. E o que acontece? Hoje a gente já está vendo a necessidade de ter uma pessoa para se especializar em cada área dessa. A gente começou, eu, Priscila, hoje a gente tem uma 3ª pessoa, mas a gente já vamos colocar mais uma 4ª e uma 5ª pessoa para que cada um se especialize nessa área, para que o trabalho fique mais profissional. Uma grandeza de faturamento, já se pagou muito tempo, não está dando nem conta dos nossos clientes. Já. Tiago, como a gente também faz outros serviços, a gente tem serviço de auditoria nessa empresa. Atualmente, agora nós estamos fazendo especialização em perícia também, que é um outro nicho que a gente está recebendo muita demanda, mas que a gente não está pegando, porque não temos experiência ainda nessa área, mas estamos fazendo especialização agora. Assim, por mês, vou botar assim, estimando só essa área da parte da consultoria, dá uns 30, 40 mil, mais ou menos isso. Legal. Então, por ano aí, uns 300, 400, né? Legal. Bom, gente, então, eu vejo que a gente não está fazendo isso para a gente, né, ser mais legal para o cliente, não, para ganhar dinheiro, né? Então fica aí a proposta, tá? A gente vai fazer, a Ana vai liberar uma pesquisa sobre a adesão. Baseado nessa pesquisa, nós vamos definir o local, tá? Que ficou melhor vai ficar melhor para todos, etc. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa. Não é um compromisso, mas quem queria só para fazer uma pesquisa. Levanta o dedo. Quem acha que é viável e tem interesse em levar para a empresa? Legal, então, nossa, fica levantado, por favor, aí, vamos lá. Vamos anotar? Marcelo, por favor. Vamos anotar aqui, você quer por empresa, naturalmente, né? 5, 6, 7, 8, 9. Você anotou ali a conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Marcelo, 14. É porque ele é Guarará. Oi? Mas quem? Como assim?
Ah, tá. Viabilizador tem 15. Virou? Bom, legal. Então tá ótimo, gente. Agradeço pela conferência. Acho que a gente já podia até adiantar, né? Porque, assim... Bom, nós temos Manaus, nós temos Paraíba, nós temos Paulo, etc. Eu acho que vai ficar em Brasília mesmo. É ótimo, é isso que eu ia sugerir. Porque Olha, Brasília está o Paulo Caetano tem uma estrutura que não vai gastar nada. Quem? Paulo Caetano. É só marcar, menina. Pô, sai Londrina tá... Você vai fazer a propaganda de novo? Deixa o Paulinho falar, mas daqui a pouco tem outra Assembleia lá dele. 960 violeiros. Zé Pequeno. O Cajó participou desse curso de TIOS pelo SESCAP. Tem um divisor de águas. Como bem informado, a pessoa tem que ter o perfil. E poucas empresas lá conseguiu levar em frente. Então, o que é que vai acontecer? Se a empresa tomar o curso por tomar, só vai adquirir mais um conhecimento. Porque você não vai conseguir desenvolver atividade de contabilidade, estou falando um profissional desenvolver atividade de contabilidade e atividade de consultoria. Uma parceira ali colocou, é um nicho de mercado. Você tem que estruturar a empresa para poder atender o público que adivinha. Repete aí o pessoal interessado que eu estou contando aqui. Essa informação da sua Revisa, assinar a promissória, né, Machado? Revisa, virou, via conta. Levanta aí, ô. Acontece, JFS. Seria disponibilizado na ferramenta. Não, vai lá. Muita ferramenta você disponibiliza. Paulo, Sorriso. Eu acho que mais ele disponibiliza uma ferramenta sim, mas eu acho que tem sempre espaço para mais, né? A gente vai apresentar um excelente aqui agora, tá? E que cabe no bolso de todo mundo. E a Gil? O Adail também. Já passou. Ótimo, gente. Muito obrigado. Marcou eu, hein? Cara, eu acho que tem no SESCAP Paraná, eu vou confirmar e te falo. Tá? A gente manda as informações direitinho e tal. Gente, eu vou passar a palavra aqui, senão daqui a pouco eu estouro meu tempo, tem essa mania, né? Vou passar a palavra no final da marra aqui. Quer fazer a apresentação? Só isso? Tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo aqui o Flávio foi apresentar. Fábio foi apresentado hoje de manhã aqui na maçã. O Fábio nós o conhecemos há pouco tempo, tivemos algumas reuniões no Skype, ele está vindo visitar aqui hoje, e o Fábio foi apresentado pelo Ederson, que é um rapaz que mexia com a Cigano, não sei se você lembra da Cigano, que é mais antigo, tentou fazer uma parceria conosco uma vez, e a gente não evoluiu, na época não foi possível. O Ederson sumiu, de repente apareceu, agora recentemente, fazendo uma visita, e me apresentando alguns produtos, como ele estava trabalhando, e entre eles um sistema chamado Marra Gestão. Aí mantivemos contato com o Fábio fez algumas reuniões conosco, né, pela internet, com a nossa diretoria, e nós achamos que tinha muito a ver com esse projeto que a ANC está desenvolvendo de consultoria. Eu acho que vem em contra aquilo que nós estamos buscando. Então, eu gostaria de imediatamente passar a palavra para ele, porque eu sei que é uma coisa que vai demandar discussão,